Segunda parte, pessoal, já passou uma hora, a hora voou. E a segunda parte nós estamos com Gisá Batista, líder do movimento, fundadora do movimento Voo e Borboleta. É uma amiga da minha juventude que hoje continua me inspirando depois de 15 anos que a gente já tem de vida junto. Então, ela está compartilhando aqui muito sobre a experiência que ela teve com o marido, a maneira como ela começou a vida. Temos muita coisa em comum e isso me faz cada dia mais ser fã deles. São pessoas que realmente fazem muita diferença. E tenho a grande honra também de ter a Gisá como madrinha do meu casamento, né? Então, várias vezes a Gisá veio na minha orelha, assim, ó, e puxou minha orelha. E eu sou teu fã. E do teu marido também. Mas, Gisá, conta pra gente o que mudou quando você foi para os Estados Unidos. Não, na verdade, deixa eu voltar uma pergunta antes que eu estava reservado aqui. Por pelo menos 5 anos, pessoal, isso. Por 5 anos, a gente teve uma convivência assim muito. A gente se fundiu, essa é a verdade. Nós éramos um grupo de 5 jovens. Esse grupo, em questão de 2 anos, chegou a 30 jovens. E eu vou te falar que, talvez, sem dúvidas, a melhor fase da minha vida foi quando esse grupo de jovens tinha entre 30 e 50 pessoas. É uma delícia. Eu me lembro um período que a gente, por 5 anos, a gente fazia um retiro a cada 2 meses. Inclusive, vários retiros lá na fazenda da Gisá. A Gisá tem uma fazendinha ali com uma piscininha, uma mesa de bilhar, uma churrasqueira. Conta pra gente qual foi o impacto e a importância daquele tempo que a gente viveu. Era 5 anos que a gente recebeu muita profecia. Uma das profecias mais importantes que eu tenho sobre minha casa, sobre minha vida, aconteceu dentro da tua fazenda. Quando o pastor Alvo ele veio e ele apontou uma geração que ia ser de influência nas esferas Mesmo. sociais. Nós também E tivemos hoje, uma palavra lá. lá, foi tudo lá. E eu olho assim, eu vejo quanto Deus ele visitava a gente num contexto que a gente visitava Deus. A gente decidia ter uma vida coletiva, comunitária, mesmo que na época a gente se chateava muito, assim, que, pô, fulano não vem mais, o ciclano não foi no retiro, o outro não é mais meu amigo, o outro foi comer a mulherada, e o outro, assim, eu tinha muitas decepções dentro de mim, porque eu queria para eles tudo que eu tava vivendo. Eu falava, cara, eu quero santidade, eu quero que eles casem com a primeira namorada, eu quero ser o cara virgem, eu quero que ele seja o cara virgem que vai ter uma namorada vai ter. E no meio disso a gente viu os caras assim, tipo, espanando, assim. Passavam muitas pessoas pela igreja, mais ou menos. A gente era um grupo de 30, 50 pessoas, mas por ano passavam mais de 100 pessoas nesse grupo. Passavam e vazavam. Alguns ficavam, outros observavam de longe. Mas como é que foi para você aqueles 5 anos ali? Era muito culto, era muito intenso, era vigília na sexta-feira, eu lembro assim que você até nem entendia muito, assim, você olhava aquilo ali, você tinha tuas coisas na faculdade, você tinha uma vida assim muito corrida. E eu percebi que o Conrad ele sempre ficava meio que sambando aqui e ali, mas sempre tava, não, Gisá, vem aqui. Não, a Gisá vai estar. E eu me alegrava demais quando você estava lá, né? Você era uma pessoa que trazia toda a diferença naquele grupo ali. Você era uma pessoa assim que eu acho que por conta dessa eu te percebia livre do legalismo. E aquilo ali mudava todo o nosso contexto legalista que a gente tinha como igreja. Porque a igreja que a gente veio já era uma igreja de um contexto legalista. E você era uma pessoa que era crente sem ser legalista. Então você era diferente. Era muito diferente das mulheres da igreja, das meninas da igreja. E a gente tentava empurrar as meninas da igreja dentro dessa ousadia. De ser assim também. Né? Como é que foi para você esse período na vida? Bom, esse período foi muito interessante porque aí eu comecei a perceber mentiras que eu tinha e que me deixavam presas. Então eu entendia que se eu estava na faculdade, eu não poderia servir a Deus. Porque era muito trabalho, tinha muito livro para ler, tinha muita coisa para fazer e eu achava que não dava conta. Então eu ficava facilmente muito estressada, muito sobrecarregada. E o Conrad sempre falava: não dá, mano, por que você não vai hoje? Por que você... Eu falava: oh, cara, se liga, por que eu não vou? Tô exausta de ter lido. E ele não entendia, assim, por que eu não queria, né? E eu não queria porque eu acreditava que era demais para mim e que ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra. Separava o secular da parte espiritual. E de repente ele ia me pressionando, eu começava e comecei a perceber que eu podia fazer tudo da faculdade e ainda ir lá. E quando eu ia lá, eu estava com muito gás.
E a minha energia era renovada. E eu estava muito empolgada. E claro, porque eu estava fazendo a coisa certa na hora certa e Deus ia me renovando as minhas forças. E eu precisava daquilo. Então, quanto mais eu servia, mais eu estava envolvida, mais era melhor. Então, eu tive que experimentar isso. Claro que precisei de uma forcinha aí do namorado, né? Eu tive que experimentar isso para ver que isso era real. E aí eu comecei a experimentar e ver que, uau, dá. E eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu influenciava as meninas que estavam entrando, nos jovens e tudo, porque eu dizia, vai para o ministério, você consegue fazer as duas coisas. E vai ser muito bom para você, lá na faculdade, estar também na igreja. Vai te fortalecer, vai te dar uma base, vai te proteger. Porque aí a gente não tá só ouvindo as coisas de lá, né? A gente tá se equilibrando. Então eu comecei a perceber que muitas outras mulheres também viviam debaixo dessa mentira. E aí, época de faculdade, mergulhava só lá. E aí a tua mente fica como? Inundada pelas coisas só daquele ambiente. E você não tem a tua proteção, você não tem o teu alimento. Você, não vou na igreja hoje porque eu tenho que fazer aquilo. Não, não, não. Então você inverte os valores, né? Então foi muito especial eu ter percebido isso e eu vi ali no grupo. Eu vi o Alois fazendo de tudo, e sendo o primeiro em tudo, e passando em medicina em tudo, e fazendo tudo na igreja. E aí eu vi o Conrad também e falava, não, mas como que pode? Então pode, né? Isso pode, eu posso fazer isso também. E aí comecei a viver essas experiências. Então, foi muito legal porque eu fui mergulhando aos poucos, entendendo aos poucos. Eu entrei numa nova comunidade, eu entrei numa nova cultura, né? E é claro, vocês estavam começando ali, mas eu já não tinha essa bagagem. Então, por exemplo, todas as mulheres ali sabiam praticamente todas as histórias bíblicas porque tinham ido à escola dominical. Eu tinha ido muito pouco, né? É. Na quadrangular e algumas escolas dominicais. Então, eu não tinha o conhecimento que todas tinham. Então, realmente foi um choque, né? E perceber que eu precisava estudar, que eu precisava me aprofundar. E que mesmo assim, mesmo que eu não tinha tudo que elas tinham, eu tinha o Espírito Santo, né? E podia um ajudar a outra, podia existir essa troca, né? Sem essa religiosidade. Então, foi muito especial esse tempo mesmo. A gente recebeu várias palavras e eu tô lembrando nesse retiro que você tá falando, nesse lugar, né? Teve um outro retiro que eu lembro que o pastor Arno veio sobre a gente e eu e o Conrad, a gente tava assim, não aguentamos mais trabalhar com os adolescentes, porque parece que a gente fala e os adolescentes assim, ó, não estão ouvindo nada, não tá funcionando. Parece que a gente foi feito uma coisa maior e estamos aqui com um grupo de 15 adolescentes com a cara virada para nós. Parece que a gente tá cuidando deles pros pais, né? E nem estamos recebendo para isso. Então tá tudo errado, né? E a gente tava com isso no coração. Vamos parar tudo, vamos parar tudo. E chega o pastor Arno Paus e fala pra gente: eis que te digo, você está na hora certa, no lugar certo, para vocês continuarem o que vocês estão fazendo. Porque não é pequeno, não. É o momento certo, a hora certa. E aquilo veio no nosso espírito e deu um gás. Nós estamos na hora certa. E anos depois, nós fomos agora, voltamos nos Estados Unidos, fomos convidados para uma igreja para falar do nosso testemunho, para gravar uma igreja que não abria para coisas assim externas. E eles falaram para a gente assim, duas igrejas fizeram isso. Sabe, a gente ouviu falar o que Deus está fazendo através da vida de vocês, dessa ousadia, dessas curas, desses milagres, das pessoas sendo ativadas, ouvindo a voz de Deus, dessa liberdade. Só que a gente tem receio dessas coisas. Mas quando a gente viu que era vocês, a gente aceitou por quê? Porque vocês foram lá no encontro com Cristo da nossa igreja quando eram namorados e a gente viu vocês. E a outra igreja, o cara falou assim, nós fomos lá naquela fazenda ministrar e eu lembro de você, e eu lembro que vocês eram a Barbie e o Ken, o casalzinho, e eu lembro do testemunho de vocês, da história de vocês, como vocês caminharam. Então, eu estou ouvindo essa palavra que eu não ouviria porque são vocês. Aí eu falei, gente, naquela época a gente achava que a gente nem estava trabalhando no reino, nem estava servindo em nada, nem estava adiantando em nada. E já estava plantando. E por causa daquele tempo que a gente permaneceu, a gente pôde ter influência em lugares maiores, né? E aí um vídeo foi para 170 mil pessoas e espalhou. E hoje eu colho fruto e gente sendo curada e tendo experiências com o Espírito Santo até agora, através desses vídeos. Então, quer dizer, olha só. E a gente achando que estava fazendo algo pequeno, algo que não tá andando, né? Igual você falou, puxa, a gente tá só vendo coisa ruim acontecer. Não, nós estamos plantando. E ao longo dessa caminhada, eu percebi, lá nos Estados Unidos, que você ia me perguntar, né? Lá nos Estados Unidos eu percebi essa verdade que está na palavra. Siga o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas, são todas. E a gente percebeu que a gente parou tudo que a gente estava fazendo, largamos todas as nossas profissões, ele engenheiro e eu jornalista, com duas crianças, fomos simplesmente viajar para buscar o reino dele e a justiça dele. E realmente todas as coisas foram acrescentadas, não faltou nada e a gente passou a viver um tempo de abundância que nem trabalhando a gente teria. Então, assim, redirecionou tudo, né? Mas a gente vê dia a dia em cada área. Se a gente está seguindo o reino de Deus e a justiça dele, todas as outras coisas estão sendo acrescentadas. E aí é debaixo da graça, né? É realmente debaixo da graça. As pessoas falam, você não está muito cansado, você não está trabalhando muito, né? Esses dias uma pessoa da família falou assim, não, eu não quero que você pague isso para mim, porque vocês, poxa, agora em quarentena devem estar passando uma dificuldade. Eu falei, não, não tô. Daí aí a gente falou no telefone, não, a gente vive em outra realidade, a realidade do céu, não é a realidade do Covid.
Não é a realidade da quarentena, a gente vive outra. Então, o nosso financeiro agora, com o Covid, deu um up. Sabe lá explicar como? É o Espírito Santo, é Deus, porque a gente está seguindo a justiça e o reino. E todas as coisas serão acrescentadas. E todas incluem em tempo de quarentena. Inclui em tempo que todo mundo está perdendo, a gente está ganhando. Vai explicar? É sobrenatural, é direito, é herança dos filhos, é debaixo da graça. Não tem muita explicação, né? Tem as escolhas que a gente fez. Tem o sim que a gente deu, né? A concordância que a gente tem feito com as coisas em todas as áreas da nossa vida. Então é mais ou menos isso que me veio à memória quando você fez a pergunta. Eu me lembro que quando eu era criança, eu cresci nesse contexto da realidade do céu, né? De viver pelo céu. Meu pai, com R$ 1.500, ele sustentava 50 pessoas na chácara. E sempre foi assim, tipo, cara, para mim não ter sempre foi normal não ter. Só que nunca foi o requisito para fazer algo. A gente não fazia, meu pai não fazia nada porque ele podia fazer. Ele não se movia pelo que ele podia. Mas ele se movia naquilo que tinha que ser feito. E aí, por muito tempo, assim, eu lembro que eu e o Conrad, a gente dividia muito nisso, nessas preocupações. E aí, um dia o Conrad voltou e falou, cara, agora eu entendi o que você quis me dizer lá atrás. Só que, na verdade, faltou destreza e entendimento para mim traduzir isso pro Conrad de uma maneira assim, que talvez eu nunca pensei. Natural, e isso para homens que vêm à frente do seu tempo. Ninguém nunca expressou em palavras o que vocês veem. Então é natural que vocês ainda estejam cavucando a melhor forma de comunicar. É, isso aí. E eu vi que vocês deram um revés, assim. Vocês entenderam algo que não é pro corne para gizar. Vocês entenderam algo que todo crente ele deveria saber. Na questão desse revés financeiro. De entender que, na verdade, uma profissão ela pode ser um canal de renda, mas nunca vai ser uma fonte de renda. Né? No Covid aqui, eu, por exemplo, tava lá na Alemanha, no tempo que eu estava me sentindo mais improdutivo. Eu bati o recorde de renda de um mês na minha vida. Mais Tipo, improdutivo, é isso mesmo. entrou Né? dinheiro assim que eu falei, cara, mas da onde esse dinheiro? E eu tava lá 6 meses já na Alemanha, morando de favor, dormindo na sala da minha irmã. E de repente o dinheiro entrou. E você fala, mas eu não trabalhei e o dinheiro entrou. Porque na verdade não é sobre o teu trabalho, o teu dinheiro. O teu trabalho é para glorificar e fazer a obra de Deus no sentido de a gente manifesta a justiça pelas obras que a gente realiza. A renda, ela não tem a ver com o nosso trabalho. Essa é a verdade. A renda talvez tenha muito mais a ver com o nosso propósito. Ontem eu fiz um texto assim que Deus me pegou dentro do carro, voltando de Vitimarsum, de um jeito que eu fiz um post e eu falei, cara, eu tô desviando o dinheiro de Deus. Porque a gente ganha muito dinheiro, só que a gente sempre fala assim, quando Deus me der muito dinheiro, eu vou gastar para Ele. Só que na verdade a gente não tem noção que o dinheiro que eu já tenho é para gastar para Ele. Tipo, Ele já me deu o dinheiro. Só que daí eu falo, não, esse é para mim. Se eu ganhar, tem mais. Que sobrar mais. Daí, sobrando, eu invisto no reino. Porque, querendo ou não, tipo, penso que eu tenho uma igreja nas costas que eu tô pagando com o caixa da minha casa. E eu tava com peso na consciência, eu tava com dor na consciência, falando, cara, mas daí fica fácil, eu vou pagar as contas da igreja do meu bolso. E Deus falou, que teu bolso? Que bolso é teu? Foi meio assim, o bolso teu e da tua igreja é o mesmo bolso. Não tem as coisas da igreja aí. Não. Porque é para esse tempo. E Deus me deu dinheiro para esse tempo. Para pagar a conta da igreja. E eu tava pensando que aquele dinheiro não. É para comprar a moto que eu quero pro Taylor. É comprar a moto que eu preciso comprar para andar com o Taylor de moto. Meu Deus, segura esse menino com moto. Não dá não. Moto agora não. Agora não, porque ele já é aloprado assim. Você vai... É agora. Destemido. Ele é destemido. Imagine com uma moto. Ai, Aline, compra lá capacete, Aline, capacete. Você quer que ele seja temeroso para daí andar de moto? Daí é tarde, minha filha. É agora. Ele é destemido, meu Deus, esse menino aí vai ensinar as nações. Desprovido de medo. Então, e aí eu queria que você falasse um pouco mais tecnicamente, como que mudou essa chave? Lá, talvez foi na Betel que vocês entenderam assim, que precisa ter responsabilidade financeira, precisa estar preocupado sim em, cara, vou morar numa casa paga, uma casa de aluguel, se eu vou fazer previdência, se eu vou ter plano de saúde, porque viver pela fé não é igual aqueles de antigamente, que você vai, pela fé, e aí você vai pro meio do mato e espera que alguém vai lá pagar a tua conta. Não é isso. Viver pela fé não é irresponsabilidade. Viver pela fé, na verdade, eu acho que tem a ver mais com acesso. Só um pouquinho. Isso, bebezão! É hora do mamar, tá bom? Mas ela mama na live.
Sora, fala pro tio Cal. Ei, Tio Clarinha. Cal, eu quero mamar e você não para de falar. Olha que Foi trazer o delícia, nenê hein? pra mamar, amor. Tá tudo bem. Meu Tá Deus, levando que boca da mãe. delícia. Ai, ai, ai. Tio Cal já quer mais um nenê, eu tô sabendo, porque aquele nenê dele tá muito grande já. Calma, Já. olha, tá olhando, pedindo, peraí. Deixa eu ver qual que é o lado. É esse Daqui a pouco lado. ele vem pra cá. Ele sempre acorda e vem aqui me ver na live. Que bonitinho. Calma, vamos lá. Não, ó, o tio Cal não quis atrasar teu mamar. Ele ama você. Isso, vem aqui, ó. Ponto, ponto, ponto. Tem coisas que só a mãe pode resolver por você. Resolvido. Olha, tá quietinho. Tem que voltar lá, que eu deixei ele fervendo com os 4 lá, coitado do corno. Puxa vida. Eu... Escute, que Ah, a pergunta era sobre essa fase, né? Pra gente, a chave mudou quando a gente teve que parar, né? A gente escolheu parar. Então, escolhemos sair das nossas profissões e a nossa renda que era fixa, era assim, certeira que ia entrar. Então, a nossa estabilidade, a gente abriu mão para viver algo incerto. Mas porque a gente cria em algo, a gente sabia que Deus estava chamando a gente, que tinha algo mais. Então, teve uma pitada de ousadia aí também, né? E aí a gente foi, e nesse tempo lá, a gente estava só estudando. E claro, teve um momento que o Conrad entrou em crise e ele falou assim: eu tô achando que eu não tô fazendo nada. Eu tô me sentindo improdutivo, ainda mais pro homem, né, que tem isso de trabalhar e tal. Eu já estava acostumada a já ficar em casa, já estava um período em casa. Agora ele começou a ficar agoniado. Não estou provendo para minha família. E aí eu tenho 2 crianças e uma esposa, e aí? E nesse dia, olha como que é Deus, né? Nesse dia que ele entrou nessa crise e verbalizou isso para mim, ele foi para a escola, chegou um cara e falou assim: cara, eu tinha uma palavra para você e não pude entregar semana passada, mas vou entregar hoje. Não sei se está atrasado, mas olha, Deus está dizendo que o teu trabalho é aqui. O que você está fazendo é o teu trabalho. Não se preocupe. Quando você voltar para o Brasil, carro, casa, comida, vai estar tudo resolvido. O Conrad falou: uau, foi o meu questionamento. Já entrou no espírito dele, na mente dele, isso, ele já entendeu profundamente que ali era o trabalho dele. E você vai ver quando a gente voltou agora, o que que ele faz? Realmente é o que ele colheu lá, o que ele estudou lá, o que ele se aprofundou lá, né? Era o trabalho dele. Ele estava sendo preparado para algo ali. Ele precisava viver aquilo daquela forma. Então foi muito legal da gente ver. Foi um processo. E eu digo que sim, que é um detox que a gente passa. E que todo crente devia passar por esse detox. Então vá para missões, faça um tempo de não fazer nada. E esse é um tempo que Deus vai se revelar como seu provedor. Sabe, lá nos Estados Unidos foi onde eu descobri que eu podia orar por cura. Por quê? Porque eu não tinha médico à mão, eu não tinha o meu pai, né, ali comigo, eu não podia dar antibiótico, né? Então meu filho teve uma crise de ouvido que a médica aqui tinha dito, né? Olha, ele vai ter sempre isso, é crônico. Chegou a ter lá, eu não tinha como comprar o remédio, não tinha o seguro específico daquele problema dele, não tinha para onde recorrer. O que que eu recorri? A Deus. Fui orar. Oramos, melhorou um pouco. O Corn orou, melhorou um pouco. E aí veio na minha mente, peça para ele orar, vai ser o filho com o Espírito Santo. E aí o Jesus fechou os olhinhos e disse: Jesus, por favor, tira essa dor, porque é horrível, eu não aguento mais. E começou a chorar. Em nome de Jesus, eu cancelo essa dor. E foi brincar. E eu nunca mais ouvi ele reclamar de dor de ouvido, que era crônica. Ele pode pegar vento, ele pode tudo, ele não tem mais dor de ouvido. Só que ali eu fui impactada, porque eu só orei, porque eu não tinha outra fonte de recurso, eu fui exprimida ali. E a gente ali não tinha outra fonte de recurso a não ser orar e pedir a Deus. E Deus falou, fiquem mais um ano. E a gente, ok, mas a gente gastou a nossa reserva no primeiro ano. E a gente orou juntos, e Deus estava falando, orem juntos. O casal, quando ora, é potente, orem juntos. Eu fui feito vocês para estarem em unidade também na oração. E a gente orou numa quarta-feira à noite. Deus, nós estamos sentindo que é para ficar, o Senhor está falando para ficar, mas a gente não tem. A gente precisa de 90 ou 100 mil reais para ficar mantendo toda a família aqui mais um ano nos Estados Unidos. E o dólar lá nas alturas na época. E na quinta-feira de manhã veio uma ligação dizendo, olha, nós vamos pagar o ano inteiro de vocês, o ano que vem. Não conseguiram pagar totalmente, mas entrou o quê? 90 mil reais pra gente. Quem que ganha 90 mil reais numa ligação no dia seguinte de uma oração? Né? Os filhos do pai, né? Então, assim, foi algo que marcou muita gente. A gente não tinha recurso, a gente não tinha como, e ele fez como. Fui. É Ele deu um fantástico. jeito, né? E isso é legal, assim, porque vocês casaram com aquele casamento perfeito, né? Foi o casamento da revista, foi o casamento lindo, todo mundo maravilhoso. Daí casaram, imobiliaram a casa e tal, e foram para lua de mel e voltaram. Só que tão rápido que vocês chegaram nisso, tão rápido vocês perceberam que não era só isso, né? Que tinha muito mais. Essa é a impressão que eu tive, assim, de tudo.
E de repente um dia vocês estavam lá na Alemanha, morando lá em... Como é que é o nome daquela Bacna. cidade? Bacna. Bacna, né? E aí eu fui visitar vocês lá na época, acho que nem É sei se eu tava... mesmo, tio Cal foi, viu? Johan. Foi, a gente passou lá. E aí eu vi vocês assim, tipo, morando acampado. Pegando coisa de doação de amigo, comprando no brechó. Pausa que o Cal quis passear com o Johan sozinho e me volta com a criança cheia de cocô na calça, não querendo encostar na criança porque tava fedendo, disse que fedeu a loja inteira. Cheguei em casa, o outro lá todo sujo. E o Cal com vergonha dele que deixou a loja fedendo. Ai, que sacanagem. Ai, ai, tudo bem, tudo bem. Eu falei pra ele, eu vou te dar o troco ainda. Eu darei o troco, mas não deu pra dar. Não deu mais. Só que é interessante que naquele tempo, assim, naquele tempo, acho que tanto vocês quanto a gente, para quem não sabe, assim, eu e o Conrad, a gente é o... Eu brinco, né? Meu pai entrou com... Meu pai fez um combinado com minha sogra. Ele entrava com o burro e minha sogra entrava com a carroça, né? Então, eu tô puxando a carroça até hoje. Mas, assim, eu e o Conrad, a gente veio lá do Boqueirão, a gente tinha outra realidade, a gente cresceu em outro contexto familiar e tal, e, de repente, a gente entrou num lugar que a gente falou assim, nossa, mas, tipo, tá aqui, tem isso, dá, vai dar certo. E a gente foi muito abençoado como um efeito colateral. Só que tudo isso chegou a um ponto que a gente podia embarcar numa vida gananciosa, a gente podia embarcar numa vida, a vida do sonho, do status, do cara, agora eu vou focar, vou ganhar dinheiro, eu aqui com a imobiliária da família, agora eu vou rachar de vender imóveis, agora eu vou pegar um patrimônio X e vou fazer 3x com o patrimônio, vou viver para isso. Só que tão rápido que a gente chegou nessa vida, tão rápido a gente percebeu, cara, isso aí é só o telhado é assoalho. E às vezes eu percebo que as pessoas elas estão presas numa casa própria, assim, por 20 anos. Elas vão ficar presas na empresinha, que é o sonho deles ter o próprio negócio. E eu percebo que a gente precisa quebrar essa mentira da crença limitante, né? Onde Deus ele vai prover. É uma questão de tempo. Você vai ter a casa que você precisa. Você vai ter o carro de 7 lugares. Hoje você já precisa de um carro de 7 lugares. Já tem o carro de 7 lugares, mesmo não sendo jornalista, mesmo não sendo engenheiro. E não é uma questão de ministério, porque as pessoas falam assim, tá, mas daí eu vou trabalhar na igreja, então é para eu parar de ser eu? Não. E aí eu falo assim, não, a questão é você focar o reino de Deus e sua justiça. Viver para o reino de Deus e sua justiça. Isso não é um chamado. Isso, na verdade, é um propósito existencial de todo crente. Quem nasceu de novo, esse é o valor que norteia. Eu vivo para o reino de Deus e sua justiça. E esse reino, ele é multifacetário. Ele tem diferentes vertentes. Um vai viver para o reino sendo um professor, outro vai viver para o reino sendo um pastor, outro vai viver para o reino sendo um borracheiro. Mas eu acredito que vocês foram um caso bem legal, assim, que eu acredito que tem uma geração inteira que vai precisar chegar logo naquele dia que vocês chegaram. De vocês perceberem que, tinha muito mais emoção morando em Bacna, numa casa alugada, o Conrad estudando, pegando o trem, acho que 1 hora por dia para ir. Casa construída em 1800 e sei lá quando. Fazia madeira. Era tipo, né, era uma cabana, assim. Uma cabana. E eu via vocês realizados lá. Só que eu via vocês deixando para trás o conforto, vocês deixaram para trás uma posição social, vocês deixaram para trás... Cara, foi muito emocionante ver assim, né? Porque vocês podiam ter simplesmente sentado em cima daquilo ali e falar, não, agora tá tudo bem. Estamos prontos para nos aposentar, para morrer. E na verdade, aquilo ali vocês usaram só de plataforma para tipo, não, agora vamos fazer o voo, agora vamos ser mais ousados. E eu gosto assim de ver o quanto Deus ele tem feito na vida de vocês. Eu sou uma testemunha dos lugares que Deus tem levado, sou um fã, aquele que ora por vocês, aquele que celebra cada postagem. Eu sou muito abençoado por vocês, saiba disso. A vida de vocês me inspira, porque um dia, na minha juventude, eu sonhei que Deus ele levantasse pessoas assim na minha geração. Eu sempre fui um cara on fire, assim. Eu nunca tive a outra opção, nunca passou pela minha cabeça ser nada, assim. Eu só queria continuar vivendo como eu fui ensinado a viver para Jesus, assim. Independente de quanta grana eu ia ter e como que eu ia ter essa grana, eu nunca ia mudar de
de profissão, assim, né? Tipo, nunca ia parar de viver para Jesus para viver para outra coisa. Sim. E é maravilhoso saber que hoje a gente conseguiu, né? O Conrad, o Thales, tem o Alois, são pessoas assim que a gente percebe que convergiram para Jesus, todas as coisas. Eles continuam médicos, eles continuam tendo carro bom, eles continuam tendo família, tendo privacidade, tendo viagem, tendo isso, tendo aquilo. Eles não estão tentando pagar um preço de que está pago. Só que eles já entenderam que o preço pago a gente consegue pagar outras coisas também, assim, tipo, correndo de Deus a gente consegue viver para mais pessoas, para mais sonhos. Então, eu não quero te atrasar muito mais aí no teu mamá. Não quero liberar o Conrad. Mas eu queria perguntar para você quais são os teus sonhos. Ou o sonho, assim, aonde você tem uma palavra que Deus ele pode levar vocês. O que você gostaria de ver ainda na tua geração ou na geração dos seus filhos? O que move você e o Conrad hoje, assim, para vocês continuarem tão intensos naquilo que vocês fazem? O que move a gente, o que a gente vê é como se fosse um avivamento em massa. Quando eu digo avivamento, eu digo pessoas despertando para a verdade que elas já são, né? Então, é uma liberdade sendo vivida de fato, porque ela já existe, mas as pessoas não desfrutam, não descobrem, não sabem e vivem por escolha própria, visionadas. Então, o nosso sonho e a nossa visão é ver pessoas livres, né? E quando eu digo livre, ela vai estar completa, ela vai estar com livre acesso, desfrutando do livre acesso a Deus, ela vai estar livre nos relacionamentos, livre no trabalho, livre no ministério, livre para fazer só ministério ou só trabalho, livre, né? Então, essa é a nossa visão, o nosso sonho. O meu sonho pessoal é ver o Voo e Borboleta, né? Que é o Ministério de Mulheres hoje nosso, gigante, mega, mas não em número só. Eu quero ver número, sim. Eu quero ver número pensando que cada mulher é uma vida, é uma família transformada. Então, eu quero sempre expandir, né? A gente disse que o Voo e Borboleta tem muitas asas, né? Hoje lançamos o Voo e Casais. Então, é estudo para casais, para liberdade nos casais. Para solteiras já lançamos. Então, a gente tem todas as áreas que a gente vai influenciando. E o meu sonho é que eu consiga automatizar ou esquematizar ou organizar de uma forma que o Voo e Borboleta continue fluindo livre, que o Espírito Santo seja sempre o primeiro e esteja sempre ele dando norte pra gente em cima de alguma tabela, em cima de alguma organização, de algum fluxo, organograma de organização, que a gente consiga, dessa forma saudável e poderosa, crescer e não perder a essência. Então, isso eu tenho trabalhado com esse foco, para que a gente continue cada vez mais mulheres recebendo e vivendo o que a gente está vivendo, né? E vendo seus sonhos potencializados, vendo essa liberdade sendo efetiva na vida delas, e sem a gente perder a essência, sem virar aquela coisa mecanizada que de repente você nem sabe mais qual que é o propósito, de onde que surgiu e para onde vai, né? Então esse é o meu sonho hoje, e eu lembro agora, né, que faz um tempão atrás, a Aline, sua linda esposa, me mandou uma foto de um movimento de mulheres no estádio cheio, e as mulheres com uma plaquinha, assim, tipo, algum nome de movimento de mulheres com a plaquinha, assim, no evento, né? E falou assim, você podia fazer algo assim, né? E na hora eu olhei e falei, nossa, como a Aline viaja, né? Que viagem! Eu com 3 filhos, quem sei lá quantos filhos eu tinha na época. Falei, mas que nada a ver, né? Eu não vou juntar tanta mulher assim, que trabalho que vai dar, né? E eu falei, nossa, amém, quem sabe um dia, assim, meio muito não querendo aceitar a imagem, né? Eu queria ter guardado essa imagem, eu vou procurar ainda. Ela mandou no meu celular. E veja, ela estava com um olhar profético, né, do que ia acontecer. Tempos depois começou o Voo e Borboleta, tempos depois o Borboleta começou a ter uma dimensão maior e de repente a gente estava lá com 800 mulheres, agora 2.000 mulheres e foi crescendo a nossa influência, né? Então, hoje a gente consegue ver esse estádio cheio. Não conseguimos fazer ainda, né? Mas a gente sabe que estamos nos preparando para isso, né? Então, abrimos uma sala profética aqui no Zoom, na internet. Só divulgo um pouco antes, um dia antes, porque se eu divulgar muito tempo antes, um top mesmo. E tivemos 200 e poucas mulheres que entraram ali, receberam palavra, né? E foram edificadas e transformadas. Enfim, hoje a gente já está vendo que é possível. Se a gente divulgar e mostrar para as pessoas, elas vão vir, né? E tem público, as mulheres estão muito sedentas. Então, assim, eu vejo que isso era algo que, por exemplo, a Aline já tinha visto, algumas pessoas que me deram palavras já tinham visto, eu demorei para entender, né? Mas quando eu disse sim, a coisa começou a fluir
E o meu sonho é que isso ainda flua muito mais, né? E hoje, com 4 filhos, eu vejo que eu estou no ápice do ministério, né? No ápice de trabalho, no ápice de demanda. E mesmo assim, tá dando para fazer, né? Nem sempre é como eu gostaria. Eu gostaria de ter uma equipe mega fazendo para tudo fluir. Todas as ideias que eu tenho na cabeça, milhões de ideias. Mas talvez ainda não é o tempo disso, né? É o tempo de eu me dedicar também para a família. Então a gente tem conseguido esse equilíbrio legal, né? Você pode ver que as minhas postagens são muito família, né? Eu tô muito com a minha família. E eu não abro mão disso. Mas ao mesmo tempo eu não abro mão de estar influenciando as pessoas. Eu não acho que a gente tem que esperar estar pronto ou pronta para começar a influenciar e viver o nosso chamado. A gente pode viver o nosso chamado como a gente está hoje. Esse é o nosso chamado, é o nosso presente. Né? O do futuro é do futuro, que vai ser o meu presente. Se a gente não aprende a viver o chamado nosso no nosso presente, a gente vai sempre ficar esperando uma coisa acontecer. Então eu tenho esse sonho, mas eu estou vivendo o meu presente hoje, né? O meu chamado hoje. Não sei se eu respondi bem. Invasão das borboletas. Eu profetizo a 11ª praga. Vai ser a 11ª praga da história. Ou a invasão de borboletas. Assim, ó. O Bill Johnson deu uma palavra essa semana. O Bill Johnson deu uma palavra essa semana que ele até chorou. E a palavra dele era que as borboletas migratórias demoram 4 gerações para chegar de um ponto até o Canadá. E 4 gerações. A gente trabalha e planta por 4 gerações. E vão colher, e vão chegar lá, e vão viver, né? E ele falou isso chorando, assim, sabe? Eu falei, uau, é isso mesmo, né? As borboletas, elas não estão fazendo uma coisa que vai ser efêmero, né? É algo muito eterno, é algo muito geracional. A gente está mudando a história geracional de famílias, né? Na verdade, trazendo justiça, trazendo o que já deveria estar alinhado e não está, né? Está debaixo do engano. E hoje a gente está trazendo liberdade e o canal que Deus me deu é através das mulheres, né? Cada um tem um canal, né? De influenciar. Eu não digo que é tudo só sobre as mulheres, é tudo... Não, mas as mulheres são peça fundamental. Uma mulher transformada transforma o lar, né? Uma mulher transformada... Eu sempre digo que a mulher, ela tem muito poder, né? Ou ela vai ser manipuladora, influenciando para o mal, ou ela vai ser influenciadora para o bem, influenciar toda a casa dela para o direcionamento certo, né? Então, o poder em si nós temos. Tem que aprender a canalizar, tem que aprender a usar essa liberdade, esse poder que a gente tem para o bem, né? Para Deus, entender a voz dele e não entrar para o nosso poder de influência maligna, né? Que se você não faz as escolhas certas, você acaba sendo usado para isso, né? Para uma manipulação, para um controle, inclusive em casa com os filhos, ou com o esposo, ou no trabalho, ou no ministério. E nós fomos chamados para influenciar para o amor, para a honra. É outra coisa, é totalmente diferente da manipulação, né? Quais são os desafios de ser uma mulher hoje no ministério, no século XXI? Você desligou os comentários por querer ou não? Porque daí eu não consigo só perguntar. O que você falou? Quais são os desafios hoje, no século XXI, de mulheres no ministério? Eu acredito que a gente ainda continua numa cultura ainda muito masculina. E aí é pêndulo, né? De um lado você é machista, mas do outro lado vem o movimento feminista, que aí descompensa igual, né? Tem um amigo meu que o movimento fala... feminista ele vem para tirar o lugar do homem para a mulher conquistar. É uma disputa de poder, né? E aí já tá errado. Aí já tá errado. E cada um tem o seu poder. Não é uma disputa de poder, é uma caminhada para identificar o poder de cada um, que juntos, né? E eu tenho um amigo que ele fala que o feminismo é um band-aid para curar um câncer. Né? O câncer já tava lá, que é o machismo, né? Daí vem o feminismo, que é um band-aid, não vai mudar nada. Mas assim, a igreja ainda ela tá muito masculina. Eu sou muito masculino na igreja ainda. Eu tenho muita dificuldade. Não sei se você é porque é jornalista que você desenrola, mas para mim uma restrição que eu tenho assim com muitas mulheres é que mulher parece que na linha de raciocínio ela é um pouco, ela não é reta, ela é muito, tem muitos viés. E isso às vezes torna uma pregação, um discurso. E é isso, eu olho assim que para a mulher parece que conseguir fluir, ela tem que ser meio Joyce Meyer. Só que não fica legal toda mulher ser Joyce Meyer. Você olha a mulher assim, tipo, meu, calma, né? Continue sendo mulher, né? Mas quais são os desafios para você que você enxerga na igreja hoje de trazer as mulheres mais pro centro mesmo, para a mesa, porque eu acredito cegamente que Deus ele criou o homem, vírgula, homem e mulher se criou. Deus primeiro criou a espécie, depois ele criou o gênero. E para mim a espécie sempre vai estar acima, o gênero sempre vai estar acima da espécie. Uhum. Então eu não me oriento no reino de Deus como homem e mulher no sentido de valor. Eu entendo que assim como em casa, homem e mulher têm diferenças de funções. Isso muda tudo.
Tem muitas coisas que não é do ofício do homem, não é do ofício da mulher. Não adianta colocar uma mulher para fazer o que é a responsabilidade de um homem. Só que na igreja isso ainda é muito tabu, é mito, não é falado. O fato é que talvez 20% da gestão de uma igreja ou da participação de uma igreja é de homens, né, de mulheres. Aí você vai para quadrangular, é 80% de mulheres e o homem também está ali segurando a Bíblia da mulher dele, assim, tipo, falando amém, amém. Porque a fundadora da quadrangular é uma mulher, né? Que aí também é descompensado, na minha opinião. Eu não conheço uma igreja ainda que flui os dois, assim, normal, assim, tipo, não, é normal, aqui tanto homem quanto mulher, um é pastor, Na né? minha Esse casa, casal... tá valendo na minha casa, tua casa? Pode ser contado com igreja, né? Então, Tá, o pode, equilíbrio, sim, estamos vendo o equilíbrio. Na Isso. Betel eu achei que eu vi um equilíbrio legal na Betel sobre homem e mulher. Foi o primeiro lugar que eu vi, assim, realmente, uau, que legal! Isso que é valorizar o Espírito Santo dentro da pessoa, sem saber se é homem ou mulher. Isso eu vi bastante, assim, lá. Isso me inspirou muito. Você terminou a pergunta, não? Não, mas essa pergunta, assim, como é que a gente pode empurrar as mulheres um pouquinho mais para frente, assim, para o front, Então, aonde que a gente pode mudar? o que eu percebi é o seguinte da tua fala. O que você está me dizendo, que você vê as mulheres, você percebe que as mulheres, né, agem dessa forma e quando vão pregar, por exemplo, é assim que você recebe. Você está diagnosticando algo e você também não pode, como homem, se culpar porque você está vendo algo que é fato, que acontece mesmo. E isso acontece por quê? Porque a mulher ainda não entendeu a identidade dela, na maioria dos casos. Muitas mulheres que pregam hoje ainda estão com problema de identidade, não entenderam o poder da voz delas, não entenderam a capacidade que elas têm. E quando elas vão externalizar isso você sente no seu espírito, você sente na sua alma, você percebe na forma dela entregar a mensagem. Então, o que você está dizendo é algo que realmente acontece, mas não é a verdade. Não deveria ser assim e não é a verdade sobre essas mulheres. Elas têm muito potencial para comunicar e as mulheres têm voz, mas a voz foi calada. O potencial foi anulado. Quantas mulheres que entram no Voo e Borboleta e eu vejo na hora que ela é escritora e ela acredita numa mentira que ela não escreve bem. Então, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para remover essa mentira, colocar uma verdade e ver essa escritora acontecer. Todas. E o que acontece hoje? Eu posso dar um microfone para qualquer uma. E eu dou o microfone de surpresa, Cal. Eu não falo para elas, você vai pregar hoje. Eu taco, hoje você sentir que é você que tem algo. Elas dão conta. Gente que não pegava em microfone. Não foi preparada no jornalismo. Eu acho até injusto, né? Foi injusto de Espírito Santo você fazer isso com elas. Ela não foi preparada numa profissão para isso. Mas elas vão, porque elas já entenderam a identidade, elas já entenderam que a mensagem é mais importante do que a mensageira. Se eu não tô de batom, se eu não tô com a unha feita, se eu não tô assim ou assado, se eu não li o meu devocional, elas já entenderam que é o Espírito que faz. Então, essas mulheres que estão na caminhada com a gente no Foi Borboleta são mulheres que já entenderam quem é ele, quem são elas, o poder que elas têm nele e a capacidade que elas têm de verbalizar. Mesmo quando elas não têm a capacidade de comunicação perfeita, elas sabem que elas estão gerando no espírito algo. Então elas falam. E a gente incentiva elas a aprenderem a se comunicar mais, a passar mais. E assim, eu tenho visto maravilhas acontecendo através das mulheres. Eu não sei se muitos perceberam, mas no Voo e Borboleta, ultimamente, não sou eu que faço as lives. Elas começaram a fazer, mas há anos atrás, há 2, 3 anos atrás, ninguém ia fazer uma live, só eu. Né? Elas não se sentiam dignas, autorizadas ou com voz ou capacidade de entrar online, e tinham muito medo. E a gente foi quebrando isso. Cada live que eu fiz com cada borboleta, elas vinham pela primeira vez nas lives, eu vi isso sendo quebrado. E aí elas terminavam a live, uau, quantos testemunhos, quanta coisa. Hoje está no YouTube, elas vêm, elas influenciando sem trabalhar, né? Porque elas já fizeram a live, está lá rodando e está influenciando vidas. Né? Então isso, elas começam a ver o potencial delas e começam a liberar as palavras. Mas, ao mesmo tempo, você, homem, não precisa entender e compreender, talvez, o que uma mulher está querendo passar. Porque ela está comunicando para um público específico dela, né? E, às vezes, a mulher precisa ver uma mulher falando. É assim, vai um assunto, vai para o outro, fica assim, que parece que não está objetivo para você, mas está comunicando para aquela mulher. Tá? Então, a gente não pode também cortar isso, né? Ai, talvez você não prega assim, não prega assado. Não, ela está comunicando, tem que honrar o Espírito Santo dentro dela, honrar o que ele fez e está fazendo através dela e crer que ela está
conversando e influenciando alguém que eu não vou conseguir influenciar, né? Que você talvez não vai conseguir influenciar. Então, às vezes eu também vejo pessoas falando, nossa, mas que viagem, foi para lá e foi para cá e falou de um testemunho e não focou, né? E aí foi o testemunho, viagem da pessoa que libertou aquela pessoa, a pessoa aceitou Jesus naquele momento e encontrou a salvação. E aí, quem sou eu para dizer se ela seguiu o início, meio e fim, os pontos 1, 2, 3, né? Estava certo ou errado. Então, eu preciso fazer esse trabalho de não controlar, que eu acho que é o que os homens estão aprendendo muito, é não controlar as mulheres, né? Uma mulher controlada, ela vai ficar dentro da caixinha e debaixo, submissa a esse controle, né? E Deus não chamou o homem para controlar a mulher e nem a mulher para controlar o homem. O controle, ele é negativo, ele é gerado no inimigo. O controle oprime, né? Vai controlar uma criança que ela é livre para você ver o que vai acontecer, né? Ela vai te desafiar, ela vai que vai que vai. É uma coisa diferente, né? De influenciar, de ensinar. É diferente de controlar. E o controle, ele é maligno, né? O controle, ele oprime, ele cancela a voz. E as mulheres na nossa geração foram controladas e opressas dentro da igreja, né? Então, o que eu mais atendo é pastoras, é mulheres. Eu não sou pastora oficial de uma igreja, né? Eu sou membro de uma igreja, sou membro da IEMAV, mas eu não sou pastora, né? Eu sou líder de mulheres, eu estou com as mulheres, sou líder do Voo Borboleta, mas não tenho esse título de pastora hoje, né? Mas eu atendo pastoras. E eu vejo pastoras que têm grande influência, elas vêm até mim e elas estão cheias de mentiras na mente. E é só a gente dar esse estralo para elas atingirem o potencial ainda mais alto que elas têm. Então eu vejo essas mulheres, Cal, como guerreiras. Elas estão lá cumprindo um papel que é contra o tempo delas. Que eu queria deixar isso nessa live. Eu gostei muito dessa reflexão. Foi dada essa maldição, né? A maldição lá no tempo do Éden, né? Quando teve a queda, a maldição foi dada, né? E você lê ali que Deus vem e dá a maldição e fala que a mulher vai ser inimiga da serpente, certo? Tem esse trecho na palavra. E é muito legal de você ler que nesse ponto é a hora que Deus está dando a maldição para quem? Ele não está dando a maldição para a mulher, ele está falando para a serpente. Você vai ter uma inimiga, se cuida, é a mulher. E as mulheres não entendem, elas têm medo do inimigo, têm medo da serpente porque acham que é essa maldição sobre nós. E é ela que tem que se cuidar. É a serpente, é o inimigo que tem que se cuidar. Nós somos o inimigo dela. E nós somos poderosos. E nós vamos aniquilar. E viemos aqui para pisar em cima delas. Então é uma chavinha que muda na cabeça da mulher. Que ela não é uma vítima de uma serpente. Quem é vítima é a serpente. E ela que tem que se cuidar da gente. Sabe? E aí você passa de vítima apática a uma protagonista da sua história. A uma mulher que vai ser guerreira, que vai vencer, que vai pisar nas iniquidades do inimigo. E vai espalhar bênção sobre bênção nessa geração. Então eu vejo que nós estamos começando a viver essa realidade espiritual que foi deixada para trás, e muitos da nossa geração passada, eu vejo as mulheres, né, principalmente da minha igreja, elas plantaram isso em oração, quietinhas, caladas. Elas plantaram, e nós estamos colhendo com uma facilidade incrível, que a gente abre a boca e acontece, né? E a gente está tendo liberdade. Então, eu tenho um marido que me dá liberdade. Eu tenho um marido, Cal, que olhava para mim, eu nem sabia o que era a palavra profética, ele falava assim, você é profética. Você é profética. E eu só comecei a viver o profético porque eu acreditei, porque meu marido falou. Eu não sei o que é isso, eu não sei se eu sou mesmo, mas se meu marido falou é porque eu sou. Então eu vou arriscar. E aí eu descobri quem eu sou, a minha identidade. Então eu tive alguém que não me oprimiu e disse, ei, fica no teu lugar aí, você está crescendo mais do que eu, né? Não, ele sempre fala, pode crescer, pode ir além, não vai ser um maior que o outro. O teu ministério é meu ministério, né? E a gente sabia que tinha um tempo que o Voo Borboleta ia dar um boom e de repente o ministério dele também ia dar um boom, né? E hoje a gente sabe para onde vai. E foi assim no começo do casamento, eu ganhava mais do que ele, mas eu tinha certeza que uma hora ele ia ganhar mais do que eu. E foi assim, quando a gente resolveu casar, inverteu, né? Então são passos, e a gente sabia que no ministério também o Voo Borboleta ia dar um boom. Não era pra gente se assustar, ai, a mulher tá dominando esse lar. Não! Ele só deu um boom porque eu tinha ele por trás. Porque eu tinha a sabedoria do meu marido, porque eu tinha ele me ajudando, porque eu tinha ele dizendo, vai, eu fico com as crianças agora. Né? Eu tinha isso, vou lavar a louça para você hoje. Olha a humildade, né, que tem que ter. E essa semana eu estava conversando com ele, falei, nossa, tem muitos maridos que estão tendo uma crise. Essa semana a gente escutou aqui o marido quase batendo, na verdade, na mulher, e batendo nos eletrodomésticos, foi horrível de ouvir. E eu vi um cara que nunca lavou louça, nunca fez nada na casa, tá tendo que fazer tudo, e ele gritava, essa casa tá uma zona, eu faço tudo e você não enxerga. Mas horrível, gente. As crianças arregalaram o olho para mim assim, ó. Eu falei, crianças, vocês têm outra realidade na casa de vocês. Vocês nem sabem que isso existe, mas tá aqui no vizinho, né? E exatamente o cara entrou em crise, em pânico de fazer coisas que ele nunca achou que teria que fazer, que ele acha que não é função dele. Mas no momento desse, a gente precisa se ajudar,
né? E aí o Corn falou, nossa, mas eu tô tão alegre fazendo comida aqui e ajudando você com as coisas, né? Eu falei, cara, isso é humildade tua, né? Você sabe que isso não é menos. Se você tá fazendo isso, não é a tua função aqui nessa casa não define a tua identidade. Você está fazendo isso para manifestar o amor, para manifestar o serviço, e ele é livre para fazer isso. O Ronald é o tipo do cara que ia para a rodinha dos caras lá, dos surfistas fumando bag lá, tomando todas, e ele pedia um suco de morango. Então ele faz as coisas tipo na liberdade. Não, cara, eu não quero fazer isso que vocês estão fazendo, eu vou tomar um suco de morango. Então eu não vou fazer isso que vocês estão fazendo, homens. Eu vou apoiar uma mulher, vou lavar louça aqui, eu vou fazer o que precisar, né? Tem que ser muito então, assim, óbvio. tem que ser, eu acho, para fazer isso. Tem que ser muito mais, tem que ter certeza de quem é para se submeter nessas coisas, né? E não existem essas funções separadas, né? Se tiver um acordo no casal, tudo bem. Num período, a mulher ir lá e o cara tomar conta da casa. Às vezes é um tempo que a criança precisa do pai, né? Na Alemanha, a licença maternidade é um ano pai, um ano a mãe. Uma primeira mãe, depois o pai, né? Mas olha que fenomenal! Olha que legal, né? Então, assim, são coisas que a gente vive, a gente está vivendo e que marcam a nossa história e influenciam essa geração, né? Então, eu creio que os homens estão aprendendo a lidar com a mulher real, como o pai falou. E se você vai estudar a Bíblia, você vê Jesus honrando as mulheres e colocando ela no lugar desde o começo ali, quando ele veio, né? E ele começou a ensinar, dar ouvido a ela. Tá sempre uma mulher junto, tá sempre uma mulher procurando. Quem foi a primeira que descobriu que Jesus ressuscitou e foi comunicar? A mulher. Então a gente pode olhar as coisas, descobrir as coisas e comunicar. Comunicou para os discípulos. Podiam ter sido eles primeiros a olhar, mas foi uma mulher, né? Não um melhor que o outro, não, mas a mulher pode ter essa função de descobrir uma revelação, descobrir uma verdade e ecoar. E chegar no homem que talvez vai fazer isso perdurar para a geração. Cada uma pode ter o seu papel, não é menor, não é maior. Fazemos parte de um corpo, né? A falta de um vai causar desequilíbrio, que é o que você sente, é o que você vê, né, acontecer, né, Cal? E você está manifestando isso é ótimo. Só a gente não pode confundir e taxar e carimbar. As mulheres são assim porque elas não são. A realidade delas é outra, elas só estão vivendo um engano, vivendo uma mentira. E nós temos que, no lugar de acusar, trazer a verdade. A verdade vai libertar as mulheres. Exato. Né? E a gente vai ver cada vez mais mulheres confiantes, certeiras e influenciando, né? Eu resolvi fazer a quarentena das borboletas e falei, todo dia a gente vai postar um conteúdo e não vai ser meu. E eu sinto que a gente vai falar e as coisas vão acontecer. Tem uma unção específica nessa fase da quarentena para a voz da mulher. E foi incrível. As mulheres começaram a mandar tanto conteúdo que eu não tô dando tempo de processar e colocar no ar. É para casais, é para solteiros, é sobre sonhos, live sobre interpretações de sonhos e sobre a verdade sobre o Éden, elas fizeram sobre lei e graça. É tanta coisa, é tanto conteúdo. Cal, isso estava escondido, estava abafado, estava lá. E a gente tem 150 pessoas nas nossas lives e o tempo inteiro entrando no YouTube e as mulheres descobrindo a liberdade. Por exemplo, meu marido às vezes não consegue ver uma live inteira do Voe Borboleta. Não comunica para ele, mas comunica para muitas mulheres no Brasil inteiro e no exterior. Né? Então, assim, ele sabe que é importante, né? Talvez não vai alimentá-lo, mas ele sabe que é importante me incentivar, porque a gente está alimentando mulheres que vão fazer a obra e cumprir o ID delas. Então, eu creio realmente que a mulher está entupida e que a nossa geração está desentupindo as mentiras do inimigo. Amém. Amém. É interessante essa questão do medo que você falou da serpente, né? Acho que esse é o medo que elas têm dos homens. Eu sinto que mulheres têm medo de homens. Por isso que daí é intuitivo quando você vê uma mulher começando a liderar, a tendência dela é liderar para baixo. Não, vou liderar mulheres. Não, pode liderar homem também. Tipo, não tem demérito. Não tem... só que talvez a gente na cultura, a gente entrou na... vamos para igualdade. E aí, pior viagem uma mulher querer igualdade com o homem. Não, a gente vai para diversidade. É diversidade. Claro. E eu acredito que esse é um equilíbrio muito saudável. E eu quero fazer o meu apelo para as mulheres aqui. Liderem crianças, liderem mulheres, mas não tenham medo de liderar homens. Entenda homens como teu semelhante. É semelhante, é espécie. Antes do gênero, é espécie. Né? Existem alguns olhares que são de gênero. E de gênero tá tudo bem. A tua opinião, a minha opinião. E a gente nunca vai chegar num consenso. Por quê? Porque é dois universos. Feminino e masculino. Sim. Mas quando a gente fala de reino de Deus, de justiça, de rei sacerdote, quando a gente fala de uma visão da quarta dimensão, a gente está falando da imagem e semelhança do Criador. E mulher tem a imagem e semelhança do Criador. Toda a natureza de Deus está numa mulher. Toda a natureza do filho está numa mulher. Né? Então, ó, ela sorriu pra gente. Agora eu mamei, agora eu tô feliz, entendeu? Coisa boa. Aqui a Mana já veio buscar, a Mana. A gêmea da Mel veio buscar. A gêmea da Mel cortou franja. Ah, que linda que ela tá. Só cresce.
Cuidado na escada, amor. Bem devagar. Tá bom? Vai, Tchau. Connie. Tchau, lindas. Eu tenho uma mãezinha aqui. A Connie é uma mãezinha fofa. Que delícia, que delícia. Mas, Gisa, quero agradecer todo o teu ministério, agradecer a tua ousadia e quero me dispor também. Eu te dou o título de pastora, tá? Só falar comigo, eu te dou uma carteirinha, porque aqui, ó, aqui eu não tenho nenhum problema em assumir por ego de ninguém que alguém é pastor. Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. Eu creio que todo crente é um pastor, toda casa é uma igreja e vocês são pastores, talvez. Já passou do tempo de a gente confirmar isso, anunciar isso publicamente. Eu creio nessa documentação. Nem precisa. Eu creio nessa certificação, né? Porque é na terra como é no céu. E eu quero agradecer mesmo porque você tem sido uma chama. Você tem sido assim, você tem alastrado um incêndio. Eu sou testemunha disso. As palavras que você fala são vida, são espírito. Você... O negócio de basquete branco tá lá, sabia? Olha eu contando novidade. Mas não é... E obrigado por vocês. Eu tô com o tio Carlos, amor. Tô com o tio Carlos aqui. Mas o Nery falou que a gente tem que esperar você. Então tá bom. Então já tá acabando, tá acabando. É que o papi falou que ninguém pode comer sem a mami chegar e eles estão com fome. Claro. Tá tudo no prato, ele tá me falando. Não tem problema. Eles estão treinando o domínio próprio e a paciência também. Obrigado por esse Mas tempo, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por você morar 5 quadras da minha casa, que agora dá pra ir todo dia lá comer churrasco. Mas, meu, eu sou grato a Deus mesmo por ceifeiros como vocês. Conte comigo, com minha casa, conte com minha igreja, conte com meu prédio, conte com tudo que eu puder servir vocês. Teve um dia muito importante na minha vida que você terminou de me ganhar, na verdade. Por isso que eu sempre falo que eu tenho vontade de te amassar, te abraçar, te beijar. Será que eu falei? Foi na última eleição, você fez um texto. E aquele texto ali, de tudo que eu lembro da minha eleição, foi o teu texto. Uhum. E na eleição é muito legal, porque numa eleição você realmente percebe o tamanho do mundo. Que tamanho que realmente você é no mundo. Pensa que alguém foi numa urna e votou em você. Acreditou em você. Acreditou em você. E eu fiz 3.600 votos e fui assim, acho que perdi uns 1.500 votos com um vídeo que eu fiz com um líder do movimento homossexual da América Latina aqui, Tony Reis. Fui muito criticado por isso, né? Que, cara, você saiu da linha, você não representa os evangélicos, blá, blá, blá. Só que foi o teu texto ali que realmente, se tem uma declaração de amor que você fez na vida para mim, foi naquele dia. Quase que não deu tempo, que eu me perdi no timing de publicar. Mas eu publiquei um dia antes para dar estratégia para as pessoas que estavam em dúvida. Mas foi um texto assim que você me ganhou assim e foi num momento muito importante, porque uma eleição você descobre quem realmente acredita em você e quem duvida de você. É muito interessante isso. As pessoas, os mais chegados, os caras falam, cara, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai... Numa eleição ele olha e fala, não, mas você ainda não. Você acha que não vai dar. Tipo, não é isso. E você, naquele dia, você fez o contrário. Você fez um raio-x e falou, meu, independente do que você vai fazer, independente, eu sei quem é você, eu sei daquilo que você semeou, eu sei das suas convicções e tenha certeza que aquilo ali me fundiu a você. Então, tenho uma dívida de gratidão com você. Obrigado pelo respeito que você tem por mim, que você sempre teve por mim, na verdade. E saiba que eu tenho uma filosofia. Com 50 anos, minha vida vai começar. Até os 50, só ensaio. Né? Até os 50, meus 4 filhos têm que sair de casa. Né? Eles vão estar em algum lugar morando já em outro país, outra casa de alguém. Se segura, Aline, que o cal vai ser todinho seu novamente. É, isso aí. E aí eu vou ter... No mínimo, vou ter 50 anos para fazer aquilo que talvez Paulo se referia quando ele falou que, né, ou você vive para Deus ou você vive para a família. Melhor ficar solteiro, mas eu creio assim que a gente vai muito longe ainda, né? A gente não chegou nem a metade da vida ainda que a gente tem para viver pela frente. E eu sei que vão ser altos e baixos, eu sei que vão ser muitas alegrias, algumas tristezas no meio do caminho, mas é bom saber que minha vida com você, com o Conrad, ela é suportada. Eu tô fora de risco, eu tô amparado, tô sendo guardado. Vocês sempre foram leões, guardiões na minha casa, na minha vida. Então, obrigado.
Irmãos em Cristo, literalmente. Você pode deixar suas considerações finais aqui e eu gostaria de orar. Ok, minhas considerações finais. É isso, minha gente. Vamos lá, vamos seguindo a verdade, né? E vivendo em liberdade, cada um na sua área, sem preconceito, sem ficar taxando um ao outro, entendendo o que Deus está fazendo na vida de cada um e através da vida de cada um, honrando o Espírito Santo dentro de cada um. E a gente vai ver esse reino avançar mais e mais. Esse é o meu recado final aí. E muito obrigada pelo convite, né? Muito obrigada por sempre nos incluir aí, estar com a gente e ser esse irmãozão aí. Amo vocês. Vai que a gente vai ser compadre e comadre ainda, né? Olha, tô investindo tá de no olho. futuro Tá de do olho em alguém Taylor. aí, é? Não, A minha filha sempre fala que a Mel é a melhor amiga dela. Fala, mas você nem convive com ela? Não sei, ela é minha melhor amiga. Eu falei, tudo bem, beleza, combinado, já tá resolvido. não, você sabe que eu já tenho 2 homens em casa, né? Então eu vou precisar fazer um caminho bom ali para falar, ó, casem com aquela ali, ó. Casem com a outra ali, ó. Tem umas guria boa aqui que, olha, tem todos os perfis, né? Todos os perfis que você pode imaginar. Mas meninas, power. Tá investindo no futuro aqui, o contrato já tá alinhado. Ai, ai. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essas 2 horas de comunhão, de edificação, de fortalecimento, Pai. Eu sei que quando nós entendemos algo, tudo muda. É esse dia, Pai, que nós esperamos na vida de cada pessoa que está nos acompanhando aqui, Pai. São momentos que nós caímos em si, como o filho pródigo estava muito distante num dia aleatório. Ele caindo em si, ele soube de onde ele pertencia. Pai, a minha oração é que as pessoas aqui, elas descubram logo a que reino elas pertencem. Deus, nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem nesse mundo. Nossa origem é o céu, Pai. Nós estamos, Senhor, simplesmente vivendo numa maneira intensa, Pai, manifestando as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Eu oro, Senhor, para que assim como o Senhor confirmou o ministério do Conrad, da Gisá, o Senhor ministre e confirme o ministério de cada pessoa que tem nos ouvido aqui, Pai. Deus, que diferentes maneiras criativas, o Senhor levante profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, apostilas, Deus, pessoas que vão de fato, Senhor, desbravar uma nova geração. Pai, eu creio que o fim, ele anuncia, Senhor, que o sujo se suja ainda mais e o limpo vai limpar ainda mais. E essa é a promessa de que nós seremos ainda mais percebidos. Nesse contexto de contraste, nós ainda seremos ainda mais ouvidos. Pai, nos dá, Senhor, ousadia, intrepidez. Pai, eu oro pelas borboletas, eu oro, Senhor, pelas metamorfoses que o Senhor tem realizado, Pai. Eu oro, Senhor, por esse ministério, que o Senhor continue impulsionando ele pelo fim pelo qual ele foi criado. Pai, que essas visões e sonhos se completem, Pai. Nós cremos nesse estádio, nós cremos nessas milhares, Senhor, de catalisadoras de um evangelho de justiça, de alegria e de paz. Pai, levanta essas mulheres, Senhor, em empresas, levanta essas mulheres em igrejas, em ministérios. Pai, que elas sejam de fato, Senhor, a expressão exata e a imagem da glória de Jesus sobre a nossa época, Pai. Obrigado, Deus, que nós não precisamos competir, não precisamos temer, não precisamos dominar, não precisamos controlar. Pai, nos perdoa, Senhor, como maridos, como líderes, pastores, Pai, que em momentos dominamos mulheres, Pai, em momentos desprezamos algumas mulheres. Pai, nos redima, Senhor, nisso. Pai, que a tua igreja, Senhor, seja fortalecida, que a tua igreja seja, Senhor, justificada da maneira como o Senhor chamou a tua igreja para ser igreja. Que as partes se completem, Pai. Amém. Que o Senhor nos leve, Senhor, num novo patamar, Pai. Onde, de fato, os dons se revelem, Senhor, a partir daquilo que o Senhor nos criou para ser. Porque o mesmo Deus que nos trouxe certeza que deveríamos existir é o Deus que não se equivocou quando nos chamou de homem ou de mulher. Pai, que não haja conflitos mentais acerca da sexualidade. Que não haja, Senhor, nenhuma tentativa das mulheres tentarem ser outra coisa senão as mulheres que elas nasceram para ser. Deus, que essas identidades sejam ativadas, Pai. Que os homens, Senhor, sejam tocados pela vida de mulheres. Que os homens, Senhor, sejam transformados pelo toque de uma mulher, como foi no passado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho ataque de riso.
É, Eu me seguro. é 6 ministérios. Ai. Alegria, gente. Deus